Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo com mais notícias pra vocês. É isso aí, gente. Antes da gente ir pras notícias, peço pra você se inscrever no canal se não for inscrito ainda e não esquece de deixar o like, tá? Ah, tem gente dizendo, onde tá o like, William? Sumiu o botão do like. Pois é, gente, o YouTube fez modificações. Agora ele fica na sua direita da tela, tá? No seu celular, na sua direita da tela, você vai encontrar lá o like, aí embaixo do vídeo, tá? No mesmo lugar, só que mais pra frente um pouquinho. Pois é coisa que acontece no YouTube, né? Bom, e também fala aí a sua cidade, o seu estado, comenta aí embaixo, bora interagir no vídeo, tá bom, gente? Bom, vamos pras notícias, vamos deixar de delongas aqui, gente, porque olha só, a Globo ficou simplesmente em clima de velório ao comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro. Pois é, gente, olha só a reação dos jornalistas, a gente só tá começando, tá? Tem muita bomba no vídeo, mas vamos começar por essa daqui. Oficiais que estão disponíveis no site do Tesouro Nacional, a carga tributária, e aqui eu estou considerando apenas a carga tributária de impostos federais, ela aumentou de maneira importante durante o governo Lula, alcançando aí 21,4% no final de 2024. Não temos ainda os dados fechados de 2025. O governo Lula está aumentando impostos. Quando a carga tributária aumenta em termos de percentual do PIB, isso significa que a arrecadação está crescendo mais do que o PIB, a arrecadação está crescendo mais do que a inflação, a arrecadação está crescendo mais do que a renda das pessoas e o governo está mordendo uma parcela maior da renda nacional. Aqui é a carga tributária apenas de impostos federais. Se a gente colocar impostos estaduais e municipais, a carga tributária passa de 30%. O Brasil é um país que cobra muito imposto quando comparado a países em desenvolvimento. Então, existe no Brasil, e eu acho que isso é legítimo, uma certa ojeriza de uma parte da população a aumento de impostos. Olha, você já cobra muito imposto, faça escolhas. Você quer fazer políticas sociais? Não tem nenhum problema. Mas de onde você vai cortar para ampliar as políticas sociais? O governo Lula, num certo sentido, ele não faz escolhas. Para aumentar as despesas, o que ele faz? Aumenta a carga tributária. Isso também é um problema, quer dizer, esse tipo de discussão também precisa ser feita. Acho que há mérito nesse tipo de discussão. Numa terceira arte, nós temos aqui alguns exemplos, inclusive, de medidas que foram levadas adiante durante esse terceiro mandato do presidente Lula, medidas sempre no intuito de aumentar imposto. É claro que o governo vai dizer, mas são medidas meritórias, a prática aumentou, você tem ali a reoneração da folha de setores, você tem IOF, que mais recentemente acabou sendo majorado em termos de cartões de crédito. O governo gosta de argumentar que, olha, essas medidas são medidas meritórias e você pode até considerar que tecnicamente isso é justificável ou é discutível no mínimo. Mas, de novo, o governo está aumentando imposto, está aumentando carga tributária para fazer frente a um aumento de gastos. E mesmo assim ele tem dificuldade de cumprir as metas fiscais que foram estabelecidas. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, nós temos dois lados aqui de uma discussão. De um lado, você tem um governo que argumenta, olha, eu estou propondo medidas que vão aperfeiçoar um pouco o sistema financeiro, que vão melhorar a concorrência, eu estou fechando aqui algumas portas que causam distorções e, consequentemente, eu preciso levar adiante esse tipo de discussão. E do outro lado, você tem aqueles que argumentam que o governo está aumentando impostos para poder gastar mais e não está fazendo escolhas. É isso, gente, aumentaram os impostos e ainda querem mais dinheiro porque estão dizendo que a conta não vai fechar. Se falar que estão quebrando o correio, né, gente? Em breve você vai ficar sem correio, tome cuidado, tá? Bom, agora vamos para mais um aqui. Olha só esse corte que eu fiz do Eduardo Bolsonaro, gente. Simplesmente uma bomba. Olha só, o Lula recebeu ajuda de Moraes para fazer parceria com o narcotráfico. É isso, gente. Tem gente abrindo o bico lá nos Estados Unidos. Companheiro do Lula. Olha só. Mas a cereja do bolo não é da perspectiva da censura, mas é a perspectiva do narcoterrorismo organizado. Sobre essa perspectiva, se você não olhar a foto grande, o que está acontecendo? Moraes está protegendo Lula para dar salvaguarda a Lula de seguir adiante com as suas relações com narcoterroristas, não só das Farc e traficantes de drogas do Cartel dos Soles, mas também Hamas, Hezbollah, ELN. Para esse tipo de conduta, os Estados Unidos estão mandando navios para o Caribe para bombardear submarinos e navios com drogas. E também sancionando diversas autoridades.
da Colômbia, do México e da Venezuela. Esse pode ser o próximo capítulo do Brasil, a depender das investigações norte-americanas. Vamos ver como é que acontece. Pois é, e vale lembrar que tem delação premiada lá nos Estados Unidos que saiu o nome do Lula no meio, tá? Mas vamos continuar aqui falando do Alexandre de Moraes, gente. Isso aí aconteceu agora há pouco, tá? O Alexandre de Moraes simplesmente disse que o Bolsonaro é o líder da organização criminosa. Essa notícia saiu agorinha, tá? Isso aí é direto da TV Justiça. Olha só, gente. Desse novo, o que eu denomino novo populismo digital extremista, é sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-se de forma concomitante e cessando a comando específico da organização criminosa, indicando o uso das redes sociais e dos serviços de mensageria privada, não como meio de liberdade de expressão. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. A sistemática e organizada disseminação das informações falsas em face das instituições democráticas e dos poderes constitucionais demonstram que os membros da estrutura delitiva da organização criminosa utilizaram técnicas, inclusive, isso ficará claro em relação a alguns dos co-réus, utilizaram-se técnicas militares para influenciar determinado público-alvo e moldar seus comportamentos para atingir os objetivos determinados pelo líder da organização criminosa, já condenado na ação penal 2668, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É isso, gente. Ele chamou o Bolsonaro de líder de organização criminosa, sendo que ele nem foi condenado como ele tá falando aí, tá? Realmente o diabo veste toga, gente. Comenta aí, deixa seu comentário com esse cara ridículo aí. Bom, agora vamos a mais notícias aqui, porque o delegado Shor da Polícia Federal, acho que vocês conhecem ele, cogitou que Felipe Martins teria simulado uma falsa entrada. Pois é, não conseguiram provar, colocaram provas falsas no processo e agora querem culpar o próprio Felipe Martins pela incompetência da própria Polícia Federal. Olha só que loucura, gente. Vê só. Gente, vocês estão entendendo a gravidade disso? O delegado Shor, para justificar o seu erro de ter pedido a prisão de Felipe Martins por uma matéria de jornal, por uma viagem que Felipe Martins não fez, agora ele ousou a cogitar que Felipe Martins teria forjado a própria prisão, ficou 6 meses preso, para futuramente utilizar isso como álibi de defesa. Exatamente isso que ele chegou a cogitar. Por quê? Porque isso é o modus operandi da milícia digital, que toda essa organização golpista faz parte. E mais, pediu para incluir em inquérito de milícias digitais. Vocês estão entendendo isso, Brasil? O delegado quer incluir em inquérito de milícias digitais todos os advogados de Felipe Martins que estão o defendendo de forma efetiva por ataques às instituições, porque estão atacando autoridades com informações falsas. Pera lá, a Globo News já disse quantas vezes que Felipe foi preso por uma viagem que não fez. O CBP americano acabou de dizer há uma semana que o documento que prolongou a prisão de Felipe Martins é falso. Querem incluir os advogados de Felipe Martins por estarem embaraçando as investigações por abuso no exercício de defesa. E mais do que isso, querem incluir em inquérito de milícias digitais toda a imprensa, todo jornalista, todo influencer que está criticando essa prisão de Felipe Martins. Vejam isso, gente, em qualquer país sério do mundo, uma autoridade que tenha pedido a prisão de Felipe Martins
seria responsabilizado por abuso de autoridade. Quem tivesse utilizado os documentos falsos que foram utilizados seriam investigados e processados por abuso de autoridade. Agora, no Brasil, o exercício efetivo da defesa é ataque ao Estado Democrático de Direito. A ampla defesa virou ataque ao Estado Democrático de Direito. Vocês estão entendendo a gravidade disso, gente? É extremamente grave. Nós fomos teletransportados para a Coreia do Norte. É isso, gente. Até eu aqui, se criticar o caso do Felipe Martins, posso ser incluído no inquérito da Polícia Federal, porque tá desse jeito no Brasil. Você não pode... Antes era só o Alexandre de Moraes e a Corte STF. Se criticar é cadeia. Se criticar a urna também é cadeia. Mas agora, criticar processo do Felipe Martins também da cadeia. E eu quero mais que vão tudo... porque eu vou falar, tá? Bom, vamos para mais um assunto aqui, porque olha só, voto do Fux, gente. Isso também aconteceu agora há pouco no mesmo julgamento que o Alexandre de Moraes falou lá atrás, que eu mostrei para vocês. Pois é, chamando o Bolsonaro aí de líder de organização criminosa. E o Fux também falou. E olha só o que ele disse, gente. Ele votou simplesmente para anular todo o julgamento do núcleo 4, que é o núcleo das fake news, do inquérito que o Alexandre de Moraes fez aí. E ainda cutucou o Gilmar Mendes. Pois é, eu deixei isso pro final para deixar mais emocionante. Olha só. A emenda regimental 59, que atribuiu às turmas a competência para o julgamento de ações penais originárias, foi editada somente em 18 de dezembro de 2023, ou seja, após os fatos objeto da denúncia. Demais disso, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º, inciso 1º do regimento, não foi alterado, sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal Federal, instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, tem como missão julgar os ocupantes do cargo mais elevado de maior relevância em nosso país. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Isso, em última análise, significa também nós tratarmos de forma menos valiosa essa competência do plenário em diminuir a importância dos cargos que se impõem proceder ao julgamento. Sendo o Supremo Tribunal Federal incompetente para o processo de julgamento da situação penal, deve ser declarada a nulidade de todos os atos decisórios praticados até o momento, inclusive o recebimento da denúncia, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal. A mesma consequência decorre do reconhecimento da competência do plenário desta Corte. Acompanho o ministro relator na parte em que ele não acolheu uma nulidade, mas excluiu a possibilidade desse fato interferir no julgamento. Eu passo então, senhor presidente, as premissas relativas ao mérito. Pois é, gente, o Fux, o único com voto concreto aí, o voto seguindo a lei, seguindo a Constituição e ainda cutucando no finalzinho aí o Gilmar Mendes, gente. E vale lembrar que os caminhoneiros estão entrando em greve no dia de hoje, gente. Vamos ver aqui como é que tá o movimento. O bicho tá pegando, olha só. Movimento Paralisação Nacional. Hoje nós estamos conscientizando todos os irmãos. A partir de amanhã, nós estamos parando todos os caminhões, não tomando ninguém passa. A ideia é tirar esse governo que está quebrando o ar, está quebrando o comércio, está quebrando a rodagem. É um momento de salvar o Brasil, é a união de todos, é o povo pelo povo. Vamos junto. Aí galera, ó, tá tendo, ó, o pessoal tá aqui no cupim, tá avisando, ó, vai parar, e já avisaram já, beleza? Aí tá todo mundo paciente, a notícia amanhã para tudo. E falaram lá da greve, ó. Aqui no cupim já estão parando o povo aqui, vamos ficar por aqui mesmo, e amanhã não vai andar nada. 20 de outubro de 2025. É
É isso, gente. Notícia em primeira mão pra vocês. A paralisação começou na madrugada de hoje, tá? E tá rolando no Brasil todo. Não é 100% dos caminhoneiros, mas uma boa parte vai parar. E a gente sabe quando para um, começa a parar os outros também. Bom, mas é isso, gente. Em breve eu trago mais notícias pra vocês, mais bomba. Não esquece de deixar o like no vídeo, deixa aí seus comentários e compartilha muito o vídeo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.